Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 20. Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 20. Nós também estamos com o texto projetado aqui no telão, se você preferir acompanhar. Fique à vontade. A palavra de Deus diz assim, Lucas capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores, que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai querido, obrigado pela Tua palavra que foi proclamada nessa manhã, e que o Senhor abençoe tudo que será dito, para que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta manhã, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Na semana passada nós falamos sobre o advento, sobre a preparação para esta data tão importante. Hoje nós vamos falar sobre o Natal bíblico, o Natal que deve ser celebrado pelo povo de Deus. O Natal, meus irmãos, talvez seja uma das datas mais celebradas mundo afora. Porém, paradoxalmente, é uma das mais distorcidas no seu significado.
Para muitas pessoas, Natal significa o quê? Festa, comida, presente, enfeites, não é verdade? Chega essa época do ano, nós já estamos pensando no tamanho do Chester, né? No bacalhau, na rabanada, já estamos pensando nos enfeites, já estamos pensando nos presentes, os shoppings ficam lotados de pessoas. Mas para a igreja, o que é a celebração de Natal? Para a igreja, o Natal é a celebração do maior milagre da história. Você consegue repetir essa frase? Para a igreja, o Natal é a celebração do maior milagre da história. E qual foi o maior milagre da história? Qual foi o maior milagre da história? E o que o nascimento de Jesus significa? Deus se fez homem. Você conhece a história de alguma outra divindade que abriu mão da sua glória para andar no meio das pessoas? Você conhece alguma história assim? Essa história só é contada a respeito de quem? De Cristo. Então este é o maior milagre da história. O único e verdadeiro Deus, Ele se fez carne e habitou entre nós. Então, nós temos que lembrar do Natal dessa forma. João 1,14, pode colocar na tela, por favor, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre... Este é o maior milagre da história. Você pode dizer amém? Então, a nossa celebração, ela precisa girar em torno deste milagre. Como a gente acabou de ler, um relato de Lucas contando que Maria e José tiveram que ir para a cidade de Belém para cumprir o recenseamento. E chegando lá, Maria já próximo de dar à luz, não encontrou um local adequado e ela teve que ter o filho num local menos apropriado, mas naquele estábulo, naquela manjedoura, o Senhor estava se fazendo carne naquele lugar, o Senhor estava nascendo naquele lugar, e ao mesmo tempo, uma multidão do exército celestial apareceu a pastores e disse: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a que Ele quer bem. O Natal bíblico, meus irmãos, ele fala da encarnação de Deus. Nós estamos em Lucas 2, coloque no versículo 11, por favor. Como a igreja precisa celebrar o Natal, lembrando do que foi dito pelo anjo do Senhor àqueles pastores. E o que foi que o anjo do Senhor disse àqueles pastores? É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu quem? O Salvador. O Natal significa que o Salvador foi enviado a nós. Você entende isso? Sim ou não? Então glorifica o Senhor. O Salvador foi enviado a nós. Jesus, Ele é o nosso Salvador. Agora preste atenção. O Natal, ele começa em Belém. Que silêncio. O Natal começa em Belém. O Natal começa onde? Na eternidade. Deus, na sua infinita sabedoria e grandeza, desde antes da criação do mundo, Ele determinou que Jesus viria salvar a
a humanidade dos seus pecados. Belém é o cumprimento da promessa, mas o início de tudo remonta à eternidade. Jesus não nasceu, e gostaria que você prestasse atenção nessa frase, Jesus não nasceu para ser um exemplo moral. Porque muitas pessoas olham para Jesus como se ele fosse um bom exemplo a ser seguido. É claro que os bons exemplos, eles têm que ser imitados, sim ou não? Mas Jesus não é um bom exemplo. Jesus, ele é o Salvador. Nós não podemos imitá-lo na sua plenitude, nós só podemos receber dele o quê? A salvação. Então, quando a gente se reúne para celebrar o Natal, nós deveríamos nos lembrar dessas coisas. Ele é o Salvador que foi prometido e a promessa ela foi cumprida. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque o nosso Deus, ele tem algumas características. Por exemplo, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ora, João está falando de quem aqui? De Jesus. Jesus estava desde o princípio, porque ele era o Verbo, ele estava com Deus e ele era Deus. Então, Jesus é Deus eterno. Mas Jesus também se fez homem, João 1,14. Plenamente Deus e plenamente homem. Veja que diz João 1,14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito, e ele também veio com uma missão redentora. Mateus capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de quê? Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, Jesus é Deus eterno, Jesus se fez homem de verdade, e Jesus veio com uma missão de redenção. Então, o primeiro ponto que nós precisamos guardar é que celebrar o Natal é reconhecer que Deus entrou na nossa história para nos salvar. Quando você sentar ao redor da mesa com a sua família na noite do dia 24 para o dia 25, o que você vai precisar se lembrar? Que Jesus entrou na história da sua vida para salvar você dos seus pecados. Este é o Natal bíblico. Este é o Natal que faz sentido à luz das Escrituras. É claro que comer rabanada é bom, comer o seu chester, o seu bacalhau, tem espaço para tudo isso, mas o nosso Natal não se limita a isso. O nosso Natal é uma celebração do nosso Deus que entrou na história da nossa vida para nos salvar. Ele é o Salvador que foi enviado para nós. Então, o Natal bíblico é a encarnação de Deus, o Deus que se fez carne para nos salvar. Segundo ponto, o Natal bíblico revela humildade e simplicidade. Ora, vamos lá, Lucas capítulo 2, versículo 7. Veja o que diz o texto: e deu à luz o seu filho, primogênito, enfaixou o quê? O menino, e o deitou aonde? Numa manjedoura, porque não havia lugar para eles Então, onde Jesus nasceu? Como a gente leu,
José e Maria estavam indo para um recenseamento. A cidade estava cheia. Quando chegaram lá, não havia lugar para eles. Maria estava próxima de dar à luz. E Jesus teve que nascer aonde? Fora da hospedaria. Ele foi envolvido em panos e foi colocado numa manjedoura. Ora, preste atenção, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele não nasceu em um palácio. O Rei dos Reis, ele não nasceu numa família rica. O Rei dos Reis, ele nasceu e foi colocado em uma manjedoura. Isto revela o coração de Deus. O nosso Deus, ele é todo poderoso. Amém? Mas ele habita na simplicidade. Quantas vezes estamos preocupados com uma mesa farta? Estamos preocupados com presentes caros, mas esquecemos que o nosso Deus, ele se agrada da simplicidade. Veja o que diz Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Filipenses capítulo 2, do versículo 6 a 8. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que ele deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de quê? De servo, tornando-se semelhante aos seres e reconhecido em figura. Ele, versículo 8, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Por isso, meus irmãos, Deus não se revela no orgulho, mas ele se revela na humildade. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito não será rejeitado pelo Senhor. Aliás, o próprio Jesus Cristo disse que, no seu Sermão do Monte, que os humildes de espírito, eles são o quê? Bem-aventurados. Então não se trata do que eu tenho, não se trata do que eu conquistei. Aliás, o Natal não tem nada a ver com as nossas conquistas. O Natal tem a ver com a conquista de Jesus na cruz por nós. Ele é o Salvador. E na cruz, ele nos resgatou dos nossos pecados. Então, o verdadeiro Natal, meus irmãos, ele não é ostentação, ele é simplicidade. Eu lembro quando eu era criança, na época que eu não conhecia Jesus, a gente morava num condomínio muito grande, e eu lembro que no dia seguinte, no dia 25, a gente acordava, a primeira coisa que a gente ia fazer é o quê? O pessoal não quer entregar a idade, né? Naquela época que não tinha internet, não tinha nada, nossa alegria no dia 25 era fazer o quê? Correr para a árvore de Natal para fazer o quê? Abrir os presentes. E a gente chegava lá, se a caixa era grande a gente ficava animado, mas se a caixa era pequena a gente já ia derrotado. E esse Natal foi fraco. A gente mediu o Natal pelo tamanho da caixa. E aí quando a gente abriu o presente, qual era a segunda alegria? Ir para a rua para tirar onda com os outros. Você ganhou isso? O meu é melhor. Mais alguém aqui pecou dessa forma ou foi só eu? Ah, bom. Isso é o desejo do quê? Da carne. A ostentação, ela é um desejo mas o Natal bíblico não é ostentação, é simplicidade. O maior Natal de todos. Preste atenção.
o maior Natal de todos, celebrado com um coral de anjos. Aonde Jesus estava? Numa manjedoura. E talvez muitas pessoas cheguem na noite de Natal e olhem para a mesa e falem assim: poxa, minha mesa está pobre esse ano. Esse ano não deu para comprar muita coisa. Mas o que você prefere? Uma mesa cheia de comida ou uma casa cheia da presença de Deus? O Natal bíblico não tem a ver com comida, nem com bebida. Aliás, a palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça, paz e amor no Senhor. Então o verdadeiro Natal não é ostentação, é simplicidade. É por isso que Jesus se identifica com os humildes e com os excluídos. Com quem Jesus andava? Com quem Jesus andava? Com os humildes e os excluídos. Maria Madalena, uma mulher de reputação ruim, quando ele foi passar por Samaria, ele chegou ao meio-dia para falar com uma mulher que era excluída. Ele andava com pescadores. Ele entrou na casa de Zaqueu, que era um homem que ninguém gostava dele. Por quê? Porque eram pessoas simples, eram pessoas humildes, eram pessoas que tinham um coração ensinável. Não adianta nada você ter muitas posses, mas não ter um coração ensinável. Porque um coração que não é ensinável não aprende mais nada. É a mesma coisa que nós já falamos aqui, é tentar colocar vinho novo em odre velho. Um coração ensinável, ele está sempre querendo aprender. E Jesus está atrás dessas pessoas. Pessoas que querem crescer, pessoas que querem obedecer, pessoas que querem ser humildes, pessoas que querem abandonar o orgulho e abraçar a humildade. Então o Natal, a celebração do Natal, biblicamente é abandonar o orgulho e abraçar a humildade de Cristo Jesus. Você pode dizer amém para isso? Não se trata do valor do seu presente. Pastor, meu marido me deu um carro zero. Glória a Deus por isso. Mas isto representa a importância e o tamanho do seu Natal? E quem não ganhou um carro zero não teve Natal? Nosso Natal, ele é medido pela presença de Cristo na nossa casa, na nossa família. É abandonar o orgulho e abraçar a... Terceiro ponto. O Natal bíblico produz adoração. Se você está acompanhando e se perdeu, primeiro ponto, o Natal bíblico é a encarnação de Deus. Deus se fez carne e habitou entre nós. O segundo ponto, o Natal bíblico revela humildade e simplicidade, abandonar o orgulho e abraçar a humildade de Cristo. Terceiro, o Natal bíblico produz adoração. Lucas 2, 13 e 14. Veja o que aconteceu. Glória a Deus nas alturas. Pode colocar no 14, por favor. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer. Quem falou isso? Volta no 13 agora, por favor. Um anjo com uma multidão do exército celestial apareceu dizendo isso. O verdadeiro Natal, ou melhor dizendo, no verdadeiro Natal, os céus celebraram, os pastores adoraram e os magos se prostraram. Eu vou repetir.
no maior Natal de todos, os céus celebraram, os pastores adoraram e os magos se prostraram. Mas pastor, agora eu me perdi, eu não estou vendo o mago aqui. Eles realmente não estavam nesse momento, eles vieram depois. Mateus capítulo 2, versículo 11. Os magos vieram dias depois. Às vezes eu vejo o presépio lá, com José, Maria, o menino Jesus, e vejo os magos juntos. Falei, meu Deus, isso não aconteceu. Eles não estavam lá no nascimento, mas a maioria dos presépios está todo mundo junto lá. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram e abriram os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro e incenso. Quem eram os magos? Eram homens ricos, eram homens poderosos. Eram homens que analisavam as Escrituras e aguardavam o sinal que iria revelar o nascimento do Salvador. E quando eles viram o sinal do céu, eles foram até lá. E quando eles chegaram lá, homens ricos e poderosos, você vê pelos presentes, eram os presentes mais caros da época. Jesus, ele ganhou os presentes mais caros, mas ele nasceu onde? Na manjedoura. Mas esses homens levaram ouro, incenso e mirra. Mas o que é mais importante no texto diz: eles se prostraram e eles adoraram. O verdadeiro Natal sempre conduz à adoração verdadeira. Você não pode celebrar uma data onde Jesus não é adorado. Se na sua casa, na noite de Natal, Jesus não for adorado, tem alguma coisa errada. Mas pastor, como é que eu faço? Adore a Deus, coloque um louvor, separe um trecho da palavra. Se você quiser, leia Lucas 2, como nós lemos aqui. Fale do que realmente significa o Natal, mas não deixe essa data passar em branco na sua casa. Ah, pastor, mas meu marido não é crente, meus filhos não vêm à igreja. Mais um motivo para você falar do que representa o Natal. Você não vai querer converter ninguém, não. Você só vai explicar o que o Natal significa. Agora, você já sabe, né? Todo mundo com fome, você vai pregar 2 horas, você vai causar mais raiva do que outra coisa. Seja breve, você paga ali uns 10, 15 minutos, ou 20 minutos, mas fale, compartilhe o que é a verdadeira celebração do Natal. Adoração no Natal é, primeiro, reconhecer quem Jesus é. Segundo, render o coração a Ele. E terceiro, colocá-lo no centro. Todas as vezes que você colocar Jesus à margem, tudo vai dar errado. E tem pessoas que insistem em deixar Jesus de lado. E pode ser até que durante algum tempo as coisas na sua vida, com Jesus sendo colocado de lado, pode até ser que durante algum tempo as coisas até deem certo para você. Mas uma hora a conta vai chegar. Porque ninguém consegue viver colocando Jesus de lado. Ninguém. Até os que não creem passam por isso. Porque não importa se você crê ou se você não crê, Jesus ele tem que ser o centro. Uma vez eu li, parece até que não tem nada a ver com a pregação, mas eu me lembrei agora. Eu vi uma vez uma entrevista de um pastor, que ele estava falando sobre dízimos, e ele dizia que foi feito um estudo no mundo, em que todas as perdas que acontecem no planeta, acabam chegando perto de 10% da renda. Como se Deus estivesse dizendo, o que eu falei, tem que se cumprir. Deus tem que estar onde, meus irmãos? No centro, não à margem, não sendo colocado de lado. Se Jesus não é adorado, não há Natal bíblico. Se Jesus não é adorado, não há Natal bíblico.
Quarto, Lucas 2:20. O Natal bíblico transforma vidas. Meus irmãos, ninguém que teve um encontro com Jesus continuou sendo a mesma pessoa. Qualquer pessoa que se encontrou com Jesus e continuou sendo a mesma pessoa, é porque não se encontrou de verdade com Ele. É impossível ter um encontro real com Cristo e continuar sendo a mesma pessoa. Veja que em Lucas capítulo 2, versículo 20, diz que os pastores que antes estavam amedrontados com tudo aquilo que estava acontecendo, e o anjo do Senhor teve que falar para eles: não tenham medo, é que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador. Eles estavam com medo, sim ou não? Depois que eles voltam como? Está aqui no texto, eles voltam como? Glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Eles vão com medo, mas eles voltam glorificando, igreja. O Natal não é apenas uma data, é um encontro com Cristo, é um encontro com o Salvador. Os pastores voltaram transformados, Maria guardava tudo no seu coração, José obedeceu mesmo sem entender muito o que estava acontecendo. E é essa atitude que nós precisamos ter na nossa celebração: vidas transformadas. Vidas transformadas. Celebrar o Natal é permitir que Cristo nasça novamente em nossos corações. Eu quero resumir para você esses 4 pontos que nós falamos até agora. Primeiro, celebrar o Natal é reconhecer que Deus entrou na nossa história para nos salvar. Segundo, celebrar o Natal biblicamente é abandonar o orgulho e abraçar a humildade de Cristo. Terceiro, se Jesus não é adorado, não há Natal bíblico. Quarto, celebrar o Natal é permitir que Cristo nasça novamente em nossos corações. Como celebrar então o Natal biblicamente hoje? Primeiro, com Cristo no centro. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Como celebrar o Natal biblicamente hoje? Primeiro, com Cristo no centro. Colossenses 1:18. O texto diz que Ele quem? Jesus. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as... Se Ele tem a primazia sobre todas as coisas, Ele tem que estar onde, meus irmãos? Então, quando você for celebrar o Natal na sua casa, Ele tem que estar onde? No centro da sua celebração. A celebração gira em torno dEle. Você pode dizer amém? Segundo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. O Natal deve ser celebrado com gratidão e não com consumismo. Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Veja o que Paulo está escrevendo: em tudo, deem graças. Se a mesa está farta, ou se a mesa está menos farta, se os presentes são caros, ou se eles são mais baratos, ou se não tem presente, o conselho do apóstolo Paulo continua sendo o mesmo: em tudo deem graças. Deem graças pela sua casa, pela sua família, pela vida que Ele tem te dado,
pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre você. Então, como celebrar o Natal biblicamente hoje? Primeiro, com Cristo no centro. Segundo, com gratidão, não com consumismo. Terceiro, Atos capítulo 20, versículo 35. Atos capítulo 20, versículo 35. Em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim, é preciso fazer o que, meus irmãos? Socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado. Então, como que a gente celebra o Natal bíblico nos dias de hoje? Com generosidade e amor ao próximo. Enquanto nós nos fartamos de tanta comida, tem gente que não tem o que comer. Enquanto nós nos fartamos em presentes caros, tem pessoas passando necessidade. E a igreja precisa se lembrar das palavras de Cristo, que mais bem-aventurado é dar do que... Mas hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas estão citando essa frase ao contrário, que melhor é receber do que dar. Não foi o que Jesus disse. Jesus não disse que melhor é receber do que dar. Jesus disse que melhor é dar do que receber. E Ele deu o maior presente de todos. Lá em João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho por amor a nós. Você pode dizer amém? Quarto, Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos... Então, a maneira de celebrarmos o Natal biblicamente hoje é com o compromisso de viver o Evangelho. Nós não podemos perder de vista, meus irmãos, que nós fomos chamados para uma missão. Se Jesus veio a esse mundo, Ele veio para nos dar autoridade para pregar o Evangelho. Então eu quero recapitular como celebrar o Natal bíblico hoje. Primeiro, com Cristo no centro. Segundo, com gratidão e não com consumismo. Terceiro, com generosidade e amor ao próximo. E quarto, com compromisso de viver o Evangelho. Eu quero concluir dizendo que o Natal bíblico não é uma data, não é sobre uma data no calendário, é sobre uma decisão no coração. Senão vai ser só mais um dia como outro qualquer. Se o nosso Natal for só sobre uma data no calendário, no dia seguinte, sua única alegria vai ser tomar o sal de fruta. Que vai comer demais e no dia seguinte vai estar procurando sal de fruta. Mas o Natal bíblico não é sobre uma data no calendário, é sobre uma decisão no coração. Qual decisão, pastor? Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Essa é a decisão que todos nós precisamos tomar para que o nosso Natal seja celebrado biblicamente. Olha o que Jesus Cristo disse a João quando ele estava preso na ilha de Patmos: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Qual é a decisão que você tem que tomar? Jesus está batendo na sua porta. Tem gente que não está ouvindo, porque os seus ouvidos estão ocupados escutando outras coisas. Mas tem gente que está ouvindo e não está abrindo a porta, porque ele diz: eis que estou à porta
e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, não se trata só de abrir a porta, tem que ouvir a voz e abrir a... Qual é a decisão que nós temos que tomar? Ouvir a voz do Senhor e abrir a porta da nossa casa. Se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Ele vai entrar na sua casa e ele vai cear com você e você com ele. Você pode dizer amém? Eu quero te fazer uma pergunta. Uma pergunta não para você responder para mim, mas para você refletir a respeito. Jesus é apenas lembrado no Natal ou ele é o Senhor todos os dias da sua vida? Porque se Jesus é apenas lembrado no Natal, significa que você passa o ano inteiro longe da presença dele. Não adianta você celebrar Jesus no Natal e no restante do ano você esquecer quem ele é. Hoje, o verdadeiro presente de Natal, ele ainda está disponível. E o nome dele é Jesus Cristo. Para quem está afastado, é um tempo de reconciliação. Para quem crê, é tempo de adoração e testemunho. Para a igreja, é tempo de proclamar: o Salvador nasceu. Que na sua noite de Natal, você se lembre dessas palavras. Que você possa lembrar que o maior presente já foi entregue a nós. O anjo disse: na cidade de Davi nasceu o Salvador. Aquele que veio nos resgatar dos nossos pecados, que veio nos resgatar de uma vida sem esperança e veio colocar em ordem a nossa vida e a nossa família. Amém? Eu quero orar por você enquanto oramos.